Olá, pessoal! Hoje vamos com recursos humanos. Essa disciplina, nós estávamos vendo a cultura e criação, né? Criação de uma empresa. E a gente vai dar sequência a isso, tá? Era um dos itens da semana passada. Vamos lá, vamos ver os objetivos da aula. Primeiro, identificar como crenças e valores e normas formam a base da cultura organizacional. Essa aí era um dos objetivos da aula passada, inclusive. Reconhecer o papel do fundador e da liderança na criação e manutenção da cultura de uma empresa. E analisar exemplos práticos de empresas e compreender como atitudes repetidas elas podem construir padrões culturais. Então, nós vamos conversar um pouquinho pela cultura, sobre a cultura. Quem lembra, então, o que era uma cultura organizacional? Quem é que lembra o que era? O que anotou na aula de RH da semana passada? Chegaram a anotar alguma coisa sobre cultura organizacional? Estão me ouvindo, pessoal? Ok? Então, chegaram a notar alguma coisa sobre cultura organizacional? O que é? Quem é que lembra? Vamos relembrar aqui, então? Aprendemos na aula anterior que a cultura organizacional é um conjunto de elementos que influenciam o clima de uma empresa. Daí nós estávamos com os 3 itens lá que a gente discutiu, o que eram crenças, o que eram valores, o que eram normas. Lembram disso? Ok, então tá bom. Lembram do videozinho que nós vimos? Quais eram as características da cultura organizacional? Então, lembrando lá das características da cultura fraca e forte. Entre as características, nós estávamos vendo inovação, atenção aos detalhes, orientação para resultados, orientação para pessoas, orientação para equipes, agressividade, daí pensando na competição, né, competitividade, estabilidade, pensando no status de mudança constante que existe na empresa. Eram as características que a gente focou um pouquinho mais, que a gente conversou um pouquinho mais. Agora, sobre essa cultura, que é o que nos interessa hoje, como será que ela é criada? Então, nós temos as crenças, os valores, as normas, e o final aqui nós temos uma cultura, que a empresa acaba criando, acaba desenvolvendo. Mas como que se dá essa cultura? Alguém tem uma ideia? Quem é que anotou alguma coisa da aula passada? Olha a importância de anotar aqui, pessoal. Então, sempre a gente está sempre relembrando, né, o que a gente viu, o que a gente estudou na aula passada, uma aula anterior. Então, para você destacar o que é a cultura e como que ela é criada, nós temos o Schiavinato, né? De 2014, é um autor, e ele traz um pouquinho sobre essa cultura. Então, a cultura de uma empresa, ela nasce das crenças, valores e atitudes dos fundadores. São das pessoas que criam a empresa. Então, elas criam e também pensam um negócio antes mesmo de colocar no papel. E a definição que nós temos é pensando sempre no funcionamento futuro, do que nós vamos planejar para o futuro daquela empresa. O criador pensa também nesse formato. Ele vai pensando sempre como vai estar daqui a 5 anos, 10 anos, 11 anos, 20 anos, e aquela empresa que ele criou, que ele idealizou. E pensando, quando vai nascer essa empresa, né, ela tem que ter uma crença, tem que ter um valor. Ali, as atitudes dos fundadores ou do fundador é bem importante em relação a essa criação. E o negócio também, para que ele possa expandir.
para que ele possa ter futuramente, de repente, uma filial, 2 filiais, 3 filiais, dentro da própria cidade ou do estado, né? Ou até mais, de repente, até no país. Então, com o tempo, essas ideias elas são ensinadas a esses novos funcionários, então transformando-se em costumes e práticas. Então, eles vão repassando, fazem a formação. Lembra que o RH sempre está presente na formação desses funcionários, desses colaboradores. Os fundadores, por exemplo, eles influenciam, têm a sua influência. Uma forma de pensar, né? Vamos pensar aqui na forma de ver o futuro da empresa, fazer com que os funcionários também sonhem com aquela empresa, ela ir crescendo de uma forma mais, vamos dizer assim, equilibrada, né, em relação aos setores. Cada setor tendo seu crescimento, cada funcionário conseguindo se aprimorar, e daí sim, o fundador, ou aquele que é o chefe, ou o dono, né, vamos pensar assim, da empresa, fique satisfeito. Vamos observar aqui 3 exemplos. Esses 3 exemplos que aparecem são valorizados pelos fundadores, são, vamos dizer assim, atitudes, né, que o colaborador tem que ter. Então, principalmente pontualidade, ser pontual no trabalho, e ele valoriza muito isso, né? A empresa ela cria o hábito de começar tudo no horário, exatamente no horário. Então, se você está pretendendo depois trabalhar numa empresa, e essa empresa ela tem horário de entrada, horário de saída, horário de intervalo, e provavelmente quer dizer que o fundador ou o criador daquela empresa, ele já estipulou aqueles horários para todos os funcionários, não é somente para você, né, que vai começar, ou que tem um setor lá bem diferente e que tem um horário específico. Quando ele valoriza esse respeito também, o ambiente tende a ser colaborativo. Então, são palavras importantes: pontualidade, respeito e inovação. Pensando na valorização da inovação como um todo. Ele vai sugerir ideias novas. Você, como um funcionário, vai sugerir ideias também. E assim vocês vão poder dialogar sobre essas ideias e chegar aí num consenso. Então, a cultura ela é um resultado daquilo que é repetido. E, de certa forma, reforçado todos os dias. Então, é uma rotina que está ali constituída dentro da empresa. Então, o chegar, daí tem o horário que o funcionário vai para o seu setor, nesse setor ele vai ser produtivo, depois ele vai ter o seu intervalo, né, como qualquer outro, vai ter o horário de alimentação, vai voltar para o setor dele depois e vai continuar trabalhando, respeitando os demais funcionários, respeitando também aquele ambiente onde ele está, né, todo aquele local, e sendo inovador. Então, pontualidade, respeito, inovação são os 3, vamos dizer, as 3 atitudes que você pode aí pensar que, como um técnico em administração, que você tem que ter, certo? Então, os fundadores de uma organização, tradicionalmente, eles exercem um impacto importante na criação da cultura da empresa. Então, eles possuem uma visão daquilo que é uma organização, como que ela deve ser, e não se deixa influenciar por outras situações ou até mesmo por outras empresas. Ela pode influenciar positivamente, quer dizer, criar um ambiente agradável, ter um crescimento na parte tecnológica. Isso é uma influência positiva. Né? E ele vai ter uma visão do que realmente a empresa precisa naquele determinado momento. Esse impacto é muito importante e vem naturalmente do fundador, do criador ou daquele dono daquela empresa. O que ele almeja muito que você, como funcionário, né, tenha seu setor bem definido. E você, qual é a sua visão do futuro? Eu gostaria que você pensasse, até nem precisa perguntar para o colega, como você se imagina daqui a 10 anos?
Então, pensa na sua idade e pense como você gostaria de estar ou aonde você gostaria de estar daqui a 10 anos. Você estaria empregado numa empresa, com família, viajando? Aonde você estaria? Ou como, né? Quem é que responde? Ouvi aí as sugestões que vocês deram. Eu ouvi. Cada um tem uma ideia, uma sugestão, né, ou uma imaginação em relação ao que vai acontecer daqui a 10 anos. Pode ser que aconteçam mais coisas, né? Muito mais do que você imagina. Então, quando um fundador tem uma visão de futuro clara para a empresa, ele cria a base da cultura organizacional. E essa visão, ela vai inspirar valores, crenças e normas. Eles vão guiar o comportamento das pessoas, daquelas pessoas que estão envolvidas na empresa, que estão ali trabalhando. E que estão aí, claro, recebendo seus salários, estão também recebendo, de repente, promoções dentro da própria empresa, dependendo do tamanho, claro, da empresa, né? E fazendo com que ela não feche, né? Isso que é importante. Assim como que nós imaginamos daqui a 10 anos, como vocês deram algumas sugestões, as empresas também, elas acabam traçando uma meta. E elas elaboram suas culturas pelas ações dos dirigentes, daqueles que criam, que estabelecem, que definem quais são os comportamentos que são aceitáveis e quais não são. Então, eles vão ter a filosofia dos fundadores da organização, os critérios de seleção também. Esses critérios são definidos normalmente também pelos sócios, pode ser que uma empresa tenha vários sócios, né? Então, eles acabam tendo reuniões na direção da empresa e chegam a um consenso. Os dirigentes e a socialização dessa cultura, ela é dada para todos, tá? Para todos que estão ali trabalhando. Então, é uma cultura organizacional compartilhada e por vários setores, certo? Assim como você aí que tem um plano de futuro, que vocês foram falando, os fundadores das empresas também, eles imaginam e eles querem construir, eles não querem que a empresa deles feche amanhã, depois, ou que não dê lucro. Então, essa visão, ela nasce também a partir do que o funcionário está sonhando também. Ele diz, eu quero que essa empresa continue, eu quero trabalhar aqui 20 anos. Eu quero trabalhar na empresa 15 anos. Não, eu quero ficar 2 anos num setor e conhecer todos os setores da empresa. Então, vai depender de cada funcionário e também o quanto ele é útil ali naquele momento ou está desenvolvendo, né, a habilidade dele nos setores. O fundador aqui do McDonald's, conhecem esse cara ali? Ele morreu em 1984. Mas ele tinha também uma noção de cultura. Então, a sua cultura é de fornecer aos clientes qualidade, atendimento, limpeza e rapidez contínua. Esse era o sonho dele. Tá? Então, quando ele quando ele criou a primeira empresa, vamos dizer assim, a lancheria dele, lá no início de 1984, bem antes, né, dessa época, ele já pensava na qualidade. Olha como era importante, bem antes no século passado. Hoje também nós pensamos na qualidade. E agregado a isso, a gente pensa numa tecnologia, numa inovação, um atendimento de qualidade também, e a rapidez do negócio, para que ele gere também lucros, né? Então, esse vendedor, ele descobre o restaurante de um fast food, né, operado pelo irmão McDonald's, no sul da Califórnia, no final dos anos 50. É um pouquinho da história aqui. Impressionado com a velocidade da cozinha e com o potencial do empreendimento, o ambicioso comerciante, ele faz de tudo para assumir o controle do negócio. E daí ele vai criando um ícone e bilionário império.
Então, hoje, onde você vai, nas grandes cidades ou nas capitais do Brasil, nós temos McDonald's. E o alimento, né, em si tem muita mídia, muito marketing em cima. Você pode ver que você encontra a propaganda do McDonald's em vários lugares. Vários lugares. Eu não sei se aí em reserva tem alguma coisa de propaganda do McDonald's, ou somente tem virtualmente pela internet. O que vocês me dizem? Tem ou não tem? Sim, pessoal? Não. Tá. É isso que eu estava perguntando, se tinha um acesso ao McDonald's na cidade. E daí vocês haviam me contado um outro dia ali que tinha uma pastelaria famosa, né? Então, pode ser que, né, que tenha daqui a alguns anos mais filiais dessa pastelaria. Então, podemos, né, de repente, ter aí futuramente. Uhum. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, Simone? É? Que eu estou percebendo que a internet de vocês está oscilando. Eu estou vendo que tá, que tranca a imagem. Aqui a imagem de vocês aí está trancando. Então, é isso que eu estava percebendo aqui. Então, vamos continuar. A criação da cultura são inúmeras influências que geram a cultura organizacional. Então, entre elas, nós temos os fundadores, o ramo de atividades que ele atua, os dirigentes atuais e a área geográfica onde está a empresa. Então, vamos pensar nos fundadores. Então, que deixam referências na formação histórica da organização, que é o caso ali do fundador do McDonald's. Né? Até hoje, ele é uma pessoa assim, conhecida, né? Mesmo que tenha já falecido, mas mesmo assim, as pessoas se referem ao nome dele como uma pessoa inovadora. Então, o ramo de atividade vai depender do tipo do produto, do mercado, como que ele opera. E qual a influência, pode ser até tecnológica, ou de qualidade, ou de recursos humanos, que ela tem em relação àquela população, aquele grupo de pessoas, pensando sempre se é alimentação, se é vestuário, se é um bem móvel, imóvel, né? Pensando em outros recursos. Os dirigentes são os líderes, os recém-chegados, eles podem trazer novas perspectivas, então, sobre a relação capital e trabalho. Então, esses dirigentes atuais, normalmente é com eles que acontecem as reuniões, são eles que motivam os funcionários, são eles que vão fazer a preparação junto com o RH desses funcionários novos. Já a área geográfica, nós temos aí vários indícios em relação às localizações, né, trazendo aí forte influência regional e aí da cultura mesmo regional daquele determinado local. Falando, por exemplo, do Paraná. A nossa produção do Paraná aqui, nós temos vários produtos que são vendidos para todo o Brasil e também fora do Brasil. Então, a área geográfica da produção, pensando na produção agrícola, ela é muito grande. E aí temos até a importação desses produtos. Acredito que o tomate que é produzido, reserva, tem também uma venda em grande escala fora de reserva. Né? Ok? Então, lá, criação e sustentação da cultura. Então, os fundadores, eles só entram em contato ali, são contratados, na verdade, para manter, eles pensam aí numa situação bem formal, tá? Para manter esse grupo e fortalecer esse vínculo com a empresa.
e com o próprio fundador. Então, eles doutrinam e socializam esses colaboradores de acordo com sua forma de pensar e de agir. Aqui nós não estamos julgando se essa doutrina é positiva ou negativa para o colaborador, mas a maior parte das empresas, elas fazem isso. Elas acabam querendo o perfil desejado e vão formatando esse funcionário de acordo com o perfil que elas querem. E o comportamento dos fundadores, eles estimulam os colaboradores. Eles vão se identificar aí dependendo da situação. Então, eles podem se identificar em relação aos valores, em relação à convicção e também a própria permissão ali para atuar naquele setor. Então, o fundador, ele tem grande influência, pessoal, grande influência. E se for um fundador com personalidade forte, que ele chega até o funcionário, que ele respeita também o funcionário como um ser humano, como uma pessoa, e assim o próprio colaborador vai começando a ver esse fundador de uma forma diferente. Já uma pessoa que está próxima, que pode até auxiliar a que ele tenha um bem-estar ali naquela empresa, seja feliz ali na empresa, que foi um dos assuntos que nós discutimos em uma das aulas. De acordo com Shen, a cultura é criada e fortalecida por 3 fatores principais. Então, o primeiro, as crenças e valores do fundador ou líder, né? No caso, podem ser vários líderes. As experiências de sucesso e fracasso da empresa também. A forma de como as pessoas são recompensadas ou reconhecidas. Daí nós podemos pensar em gratificações. Tem pessoas que recebem gratificações por metas que estão alcançando na empresa. Ou seja, tudo o que é valorizado ou criticado contribui para a forma da cultura. E essa forma cultural é que ela vai se formalizando, se constituindo ao longo dos anos. Então, sempre agregando novos colaboradores e fazendo a formação desses novos colaboradores. É um fortalecimento, tá? É um fortalecimento. Resumindo, então, eu gostaria que vocês anotassem no seu caderno. Então, a cultura, ela é criada quando pessoas compartilham valores e crenças. Esses valores são repetidos em decisões e em atitudes. O grupo, ele reconhece e ensina esses padrões aos novos membros. Esses 3 itens são fundamentais para se criar uma cultura. E o autor também ele explica que a cultura se mantém viva porque as pessoas acreditam que ela funciona. Tá? Pensando no produto do McDonald's, por que será que ele é tão famoso se ele é apenas... Vamos pensar no X do McDonald's. Por que ele é tão famoso assim? Quem é que me diz? Por quê? Porque tem tantas pessoas que vão para uma outra cidade, ou para Telêmaco, vamos pensar aqui vocês, vão para Telêmaco Borba, vão para Ponta Grossa, e acabam indo em locais como esse, no caso, estou falando do McDonald's. O que ele atrai? Será que ele é diferente? O sabor é diferente? O produto em si é diferente? O valor, né? O valor dele é diferente também. Tem muitas pessoas que acabam pagando um preço muito mais caro por um X lá, lá em Ponta Grossa, por exemplo, ou um valor bem diferente aí em Reserva. Então, por que será que as pessoas acabam optando e gostam desse tipo de produto? Quem é que poderia me dar uma dica aqui? Olha, fica uma sugestão para vocês fazer uma pesquisa sobre o McDonald's. Como é que é feito o produto deles? Tá? Será que ele possui produtos naturais mesmo? Como que é feito aquele pão lá caseiro, lá próximo da sua casa, na panificadora, e aquele de McDonald's? Será que a composição dele é a mesma? O que vocês acham?
É a mesma composição, os dois? Não, né? Tá. Não quer dizer que o produto que é feito na panificadora em reserva não tenha produto químico, não quer dizer isso. É diferente do que é proposto na fabricação do pão lá do McDonald's. Então, os componentes provavelmente são diferentes. E talvez esses componentes agradam mais o paladar das pessoas que acabam comendo e gostando. Então, vai depender muito do seu gosto, né? Da sua vontade de comer algo, por exemplo, do McDonald's, ou até mesmo Habib's, ou vamos ver, pensar aqui em outros. Quais outros que vocês já ouviram falar? Isso, que tem ali próximo, né, da cidade. Ok, então. Anotaram, pessoal? Muito importante esse resumo ali, que destaca exatamente os pontos principais. Então, pessoas que compartilham valores e crenças, falando ali da repetição para novas decisões, atitudes do funcionário e do próprio dono da empresa. Ok? Que mais? Grupos que reconhecem ali, ajudam, ensinam, podem ser até líderes na própria empresa, que estão ali, estão trabalhando. Isso vai formar a cultura. Anotaram? Ok, pessoal? Então, vamos lá. Agora, você é um proprietário de uma empresa que fabrica queijos. Tem alguma empresa aí que fabrica queijo, Simone? Simone? Tem alguém que fabrica queijos aí, alguma fábrica? Tem um laticínio aqui na cidade. E eles fazem o queijo, que tipo de queijo? Tá. Eu gostaria que daí agora eu estou vendo que eles estão meio juntos ali, eles podem pensar um pouquinho nessa empresa de laticínios que tem na cidade e anotem quais são os valores, crenças e normas que eles pensam que essa empresa tem. Podem focar um pouquinho mais aqui, se conseguirem pesquisar. Eles estão com o celular aí, Simone? Então, eles podem dar uma pesquisada. O nome da empresa é como? Laticínio Reserva. Então, de repente, acessar o laticínio e ver quais são os valores e crenças dessa empresa. Depois, compartilhar aqui conosco, tá? Vamos dar uns minutos para fazer essa pesquisa. Entendi. Olha, pessoal, essa empresa seria interessante conhecer, porque ela tem uma tradição já na cidade. Provavelmente a produção também deve ser bem interessante, saber o processo, né? Saber como produz. Sim, mas tem que ver se eles deixam, né, visita. Aham. Sim, entendi. Ok, então. Obrigada, Simone. Pessoal, tem que participar ali também, ajudar a fazer a pesquisa, tá? Ó, sugestão aqui, pensando numa visão geral. Ali vocês têm um exemplo bem real, né? Que a Simone leu ali, falando da empresa Laticínio.
Agora, nós temos aqui uma visão geral da sugestão de crenças, tá? Então, acreditamos que o sucesso ele vem da qualidade artesanal e do respeito às tradições familiares na produção de queijos. Aqui entra, então, toda essa tradição familiar que a Simone falou, que passou para os filhos, netos e bisnetos. Também acreditamos que os clientes satisfeitos são o nosso melhor investimento. Então, com certeza, para ela estar a empresa até hoje, ela tem uma venda boa, né? E tem ali alguns clientes que continuam comprando da empresa o produto. Agora, os valores, que seria da qualidade, do respeito, da sustentabilidade do trabalho em equipe que deve existir numa empresa. Então, manter a qualidade era para manter o alto padrão em cada etapa da produção. Pensando no respeito, tratar colegas, e aí os colegas são os colegas funcionários ali da empresa. Deu sinal? Tá. Até depois. Ok, pessoal? Tudo bom? Vamos para a nossa sexta aula. Na verdade, hoje estamos fazendo a segunda, mas em relação às demais aulas, essa é a nossa sexta aula de recursos humanos. Ok? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre os objetivos dessa aula. Então, definir o conceito de missão organizacional e compreender sua importância. Identificar os principais elementos que compõem uma missão. O que, para quem e por quê. Elaborar a missão de uma empresa, uma empresa fictícia, né, que nós já tínhamos conversado sobre isso, aplicando os conceitos aprendidos. Então, essa empresa que nós estávamos conversando lá na disciplina de projetos, era sobre as embalagens de extrato de tomate, lembram? Então, nós vamos pensar hoje qual vai ser a missão da empresa, dessa empresa fictícia, tá bom? Vamos lá. Então, hoje vamos dar mais um passo importante na construção do conhecimento sobre os recursos humanos. Relembrando aqui as nossas aulas. Primeira aula, o que a gente viu? A gente viu o significado de RH. Na segunda aula, nós vimos a administração de recursos humanos. Na terceira aula, nós vimos as políticas de recursos humanos, como que elas se dão. Na quarta aula, que foi a aula anterior ali, culturas organizacionais, e a aula anterior a essa, como uma cultura é criada. Tá? Então, as 5 aulas que nós tivemos, essa aqui e agora é a sexta aula que nós estamos tendo. Então, continuando aí com essa linha, vamos trabalhar hoje nas próximas aulas, vamos dar sequência à missão, visão e valores, pensando no caso de cada um deles, vamos definir com mais clareza o que significa cada um, e eles vão funcionar como uma espécie de documento, tá? Que serve como base para a cultura organizacional da empresa. Tanto a missão, como a visão e os valores. Então, você já parou para pensar qual é a sua missão como pessoa? Vamos lá? Vamos tentar pensar qual é a sua missão como pessoa, o objetivo que você tem para a sua vida e escrever alguma coisa no caderno. Vou dar aí 1 minuto, 2 minutos para vocês pensarem e registrarem, ok, pessoal? Pensaram em um objetivo, pelo menos, para a vida? Quem é que conta aí para nós? Abrir uma escola? Foi isso, Simone, que ela falou? Ok. Então, tem vários objetivos aí. Sinal, e quem é que vai ter o objetivo de terminar o técnico em administração? Não pode desistir. Certo? Antes de falarmos das empresas, vamos pensar aqui. O que te motiva a estudar e seguir seus sonhos? Isso é parecido com o que as empresas chamam de missão. A sua missão agora é estudar. Mas o que te motiva a estudar? Ok, entendi sim. Agora, a cultura, ela é o jeito da empresa ser. Então, a missão que vocês têm,
que vocês falaram ali, que é para construir um futuro, a empresa também pensa dessa forma. Ou, no caso, o dono da empresa, a equipe diretiva, eles pensam também em ser uma empresa boa no futuro. E a missão dela é o que a empresa faz e por que ela existe. Então, uma missão é um propósito, pessoal, é um propósito prático da cultura que você está aí, que você tem, né? Então, o propósito agora é estudar. O propósito da empresa é o quê? Ela continuar existindo e se mantendo, né? Embora toda a nossa situação econômica, né, pode ser que não favoreça, ou pode ser que esteja aí num nível bom, economicamente falando. Já a missão, então, é uma declaração de existência da empresa. Então, é o motivo pela qual ela foi criada. Tá? Qual é o motivo? Motivação. Qual o motivo que você está estudando? Você deve ter um motivo. Um dos motivos que eu ouvi ali é ter um bom futuro. É um motivo, pode ser uma motivação. Ou estar formado daqui a um tempo e ter a sua própria empresa. Ou estar num bom emprego. Também é um motivo. É o propósito, então, fundamental da organização também. Então, a missão é como se fosse um DNA da empresa, definindo a sua identidade. Então, todos nós temos aí uma visão cultural e a empresa também tem. E nós chamamos isso de DNA da empresa. Na aula anterior, o que eu posso citar aqui? Né? Vamos lembrar que eu falei sobre o McDonald's. Então, era um exemplo, no caso de uma cultura organizacional, e eu pedi para vocês imaginarem os valores ali da empresa McDonald's. Agora, eu estou perguntando para vocês qual é a missão do McDonald's. Então, o fundador, a gente já sabe da história, que ele morreu em 1984, sabe da cultura que fortalece ao cliente, qualidade, atendimento, limpeza, rapidez contínua. Só que nós não temos a missão no caso do McDonald's. Caiu. Então, pessoal, nós temos que pensar agora a missão do McDonald's. A parte cultural, nós vimos que é a qualidade, o atendimento, a limpeza, a rapidez contínua que o fundador idealizava. Mas qual é a missão dele? O que você acha que é? O que você imagina que é a missão do McDonald's? Quem é que sabe me falar? Pensando no produto, pensando em toda a mídia que existe por trás da marca. Não consegui ouvir. Ter o lucro, é isso? Ok, então tá bom. Então, a missão deles é servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Então, eles colocam aqui a experiência como um fator principal para que as pessoas consumam o produto. Então, aí vem também a idealização de vários tipos de produtos. Se você olhar um cardápio do McDonald's, você vai ver que existe uma variedade, uma criatividade ali. E, claro, fazendo com que o cliente experimente, tenha a experiência, né, de comer aquele produto. No caso, X, né, de salada, e vários nomes, eles criam vários nomes, inclusive, para os alimentos. Então, uma empresa ela não se define pelo seu nome, estatuto ou produto, né, que ela está ali colocando no seu alimento, né, no caso do McDonald's. Ela se define pela sua missão. Então, somente uma definição clara da missão é razão que
desistir da organização e torna possível, claro, a realização do objetivo da empresa. Então, o objetivo maior dela, a missão dela, se define ali como nós vimos na tela anterior. E essa é o fator principal, no caso. A Google. Qual será que é a missão da Google? Várias pessoas acessam a Google. Por quê? Quem é que sabe me dizer? Transmitir informações, né, do mundo todo, e dar um acesso fácil possível, seria o último fator. Isso mesmo. Uhum. Esse acesso, ele vai ser de acordo com a necessidade daquela pessoa que vai acessar, qual é o assunto que ela quer ter a informação e rapidez, né? Rapidez nessa informação. E que muitas vezes a pessoa está com uma dúvida, o que ela faz? Ela recorre às informações que nós temos no Google. E daí ali digita exatamente a pergunta ou o que se trata, o assunto, para ter um conhecimento em relação àquela informação desejada, né? A missão da Nike é proporcionar, inspirar e inovar. Então, pensando nos atletas do mundo, então essa inspiração, essa inovação, eles tentam passar essa informação por meio dos produtos deles, usando aí o símbolo da Nike. Então, quando você vai numa loja, você sabe que aquele símbolo que está lá, ó, no cantinho, é um tênis, é uma camiseta, é uma bermuda, é um agasalho da Nike, mas pelo símbolo. Então, é uma marca registrada, né? E eles têm essa missão para fazer uma inspiração, para inovar e pensando aí sempre na pessoa, no atleta ou na pessoa que gosta de roupas esportivas. A Coca-Cola também, ela satisfaz com excelência os nossos consumidores de bebidas, né, que gostam de beber refrigerantes. É uma marca também registrada, muito tempo aqui no próprio estado ou no próprio nosso país, no Brasil, falando muito dessa excelência no consumo e envolvendo outros tipos de bebida, né? Porque a Coca-Cola, a marca Coca-Cola, ela não vende só o refrigerante Coca-Cola. Quais são as outras bebidas que ela fornece, que ela fabrica? Quem é que sabe me dizer? É? Eu achava que era só a Coca-Cola mesmo. Não, ela está fazendo vários outros produtos, tá? Que são registrados pela marca Coca-Cola. Então, dá para pesquisar aí, vamos lá. Quem é que está com o celular na mão ali? Vamos lá, pesquisem. Quais são os produtos que a Coca-Cola faz, a sua revenda, que faz a sua... coloca a sua vitraçaria, no caso, né, a embalagem em si. Será que só temos o refrigerante Coca-Cola? Ou temos outro tipo de alimento Coca-Cola? Quem é que descobre? Ó, dá uns minutinhos aí para vocês darem uma pesquisada. Conseguiram pesquisar, pessoal?
Daí o que chegaram à conclusão? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, isso. São vários produtos, gente, que estão com a marca Coca-Cola, tá? Então, a Coca-Cola não é só a Coca-Cola como a gente conhecia, né? Eu falo de anos anteriores, há alguns anos, nós temos aí uns 30 anos para cá, uns 20 e poucos anos, existem outros produtos com a marca Coca-Cola. Tá? Talvez até mais que isso. Pode ser que eu esteja enganada em quantidade de tempo. Bem, a missão é a razão de existir da empresa. E o que ela faz, para que ela faz e por que ela faz, a gente já sabe que é o DNA da organização, é o DNA da empresa que orienta as decisões e também essas metas em atingir. Vamos supor uma venda de tantas, falando da Coca-Cola mesmo, olha quantos produtos nós temos com essa marca. Então, o comportamento da população é muito em torno do quê? Do interesse ou do comportamento voltado para o gosto, né? Ah, eu gosto do Sprite, eu gosto ali que vocês falaram também, mais um outro produto, que agora eu não estou lembrada, você acabou de falar. São produtos diferentes com a mesma marca. E ali você já tem como direcionar a quantidade, ó, tem a venda, o consumo, né, do produto. Nos exemplos que foram dados, olhe lá, todos eles, McDonald's, Google, Nike, Coca-Cola, cada um tem um destaque, um foco. Então, McDonald's tem um destaque, foco no cliente. Então, experiências extraordinárias. Se você assistir uma propaganda deles, você vai verificar que tem muito disso, né? O foco é o cliente. No Google, destaque é o valor da organização, da informação, do acesso à informação numa rapidez extraordinária também, né? Agora, no Nike, o destaque é a inspiração e inovação. Então, eles estão sempre tentando inovar os produtos e sempre inspirados em outros objetos da natureza, em produtos similares, ou aprimorando produtos que eles já tinham fabricado, né? Nós temos aí os tênis retrô, que nós chamamos, né? Muitas pessoas acham interessante o tênis retrô, gostam deles. Então, são tênis com modelos antigos que estão voltando nas gôndolas das lojas, estão sendo vendidos, até pelo modelo que na época era bem vendido, e agora está começando a ser vendido mais ainda. A Coca-Cola, ela tem um destaque na excelência e satisfação. Então, excelência e satisfação são palavras fortes. Se você for ver, todos eles têm um objetivo aí em comum, que é satisfazer o cliente no todo, né? E vender o produto, claro, fazer a venda desse produto em grande escala. São empresas muito grandes. Então, elaborando a missão da empresa, dicas para construir uma missão da empresa, falando lá da nossa empresa, voltada para o extrato de tomate, o molho de tomate, que a gente estava conversando na aula passada, né, na semana ali. Então, defina qual é o principal benefício que sua empresa leva a seu público-alvo. Então, no caso, a população para quem você quer vender o produto de molho de tomate ou extrato de tomate, né? Também defina qual é a principal vantagem ou diferencial na competição com outras empresas que estão vendendo também, os concorrentes, né? Seriam os concorrentes. Defina também se há algum interesse especial que deveria estar na missão da empresa, ou se o interesse seria uma consequência do sucesso do negócio. E também eu estou pedindo para vocês elaborarem uma frase curta que apresente o benefício, a vantagem da competitividade que tem esse produto que vocês querem fazer. E se você for aprimorar ele, nós teremos aí alguém interessado, ou, de repente, um empreendedor que queira assumir
o produto, né? Que queira, olha, eu quero revender o seu produto. Eu achei interessante o molho de tomate, o extrato de tomate, então, como que eu poderia fazer, né? Que empreendedor seria esse? Então, tem aí 4 atividades para você pensar e elaborar. Dicas para construir essa missão. Isso vai ajudar vocês para a construção da missão da empresa. Tá? Os 4 itens. Ok, pessoal? Quem é que poderia aí tirar uma fotinho ou anotar esses itens para que a gente não perca o tempo, que nós temos aí alguns minutos só. Já tirei e vou mandar para eles ali. Tá. Então, quando vocês forem elaborar, não precisa ser a elaboração aí falando do queijo ou lá do tênis. Não, foquem já na empresa. Pensem já, se vocês preferirem, claro, né? Foquem primeiro na empresa que a gente comentou que daria bom resultado, que é a do tomate lá. Então, lembrando aqui da fabricação do queijo, que foi de uma aula passada, dá para elaborar também no caderno, se vocês quiserem, uma missão para a fábrica de queijos. No caso, vocês falaram do laticínios que tem na cidade. Tá? Mas, já pelo que deu para perceber, essa empresa ela já é consolidada. Então, provavelmente, ela tem já uma missão. Então, já resolveu esse nosso problema aqui. Então, para criar uma missão, o que a gente precisa fazer? Pensar o que sua empresa faz, vai definir para quem que ela faz, você vai explicar por que faz. Então, respondendo ou conduzindo a tua escrita para esses 3 itens, você elabora uma missão de uma empresa. E daí pense que, se for, no caso, a produção de um alimento saudável, é o quê? Então, qual é a produção que a gente conversou? Ah, é do extrato de tomate? Então, nós já temos a resposta do o quê. Para famílias brasileiras, para quem? Nós temos já a resposta para quem. Nós vimos que pode ser para a população de reserva, para as pessoas que moram na cidade de vocês. Promovendo qualidade de vida, o porquê. Então, vocês talvez teriam que organizar a resposta do porquê. Por que vocês querem fazer a produção desse molho ou desse extrato de tomate? Por quê? Porque o o que já está respondido, o para quem vocês já responderam, falta o porquê. Ok, gente? Dá para fazer o porquê? O porquê que vocês pensaram no produto do molho de tomate, do extrato de tomate. Por quê? Estão me ouvindo? Uhum. Simone? Estão conseguindo me ouvir? Pessoal, então, resumo da nossa aula aqui. A missão organizacional, ela expressa o propósito e a razão de existir da empresa. Ela orienta as decisões, as metas e os comportamentos, mostrando o que a organização faz, para quem e qual é o objetivo. Quando bem definido, daí nós temos a inspiração do colaborador e também fortalecendo a identidade da empresa. Ok, pessoal? Vou voltar aqui uma tela. A minha pergunta era a seguinte: vocês já têm o produto, já sabem o que vão fazer,
já sabem para quem, então, quem vai consumir o produto, e nós precisamos agora só explicar o porquê fazer esse produto. Promover qualidade de vida? Não, aqui o que seria esse produto, o que ele vai significar, o porquê dele? Quem é que poderia nos esclarecer o porquê do extrato de tomate ou do molho de tomate? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Agora sim tinha ativado. Eu vi ali, tinha dado. Por que pensa o que a empresa faz? Defina quem faz, explica o porquê. Por que nós escolhemos a produção do tomate, do extrato? Por quê? Porque ó, o que você já selecionaram o produto, ok. Já está respondida essa primeira. O para quê também, que é para as pessoas consumirem na cidade ou nas suas casas e tal, que vocês comentaram na aula. Agora, o porquê a gente não conversou. Por que nós vamos fazer? Por que nós chegamos ao consenso de fazer extrato de tomate? Sim, é por causa do tomate, mas eu quero saber assim, por quê? Deixa eu explicar aqui, Soraya, por quê? Além da venda, importação e exportação, perde-se muito, entendeu? Uhum. A perda é maior do que a venda desses produtos. Então, até se tivesse, na verdade, na realidade, se tivesse uma fábrica, seria a movimentação da cidade. Muitos empregos, tipo, mais para mulheres, entendeu? Sim. Tiraria elas da roça, do sol, da produção infantil e colheita e colocaria dentro de uma fábrica, né? Sim. Seria viável também para a cidade, porque a perda é enorme. Ah, entendi. Tipo um campos inteiros de tomates jogados, entendeu? Sim, sim. Não selecionou. Então, por isso que a gente pensou nesse meio, por isso. Aham. Sobra, Sim. perde-se demais. Esse extrato que se sobra, que vamos supor, né, que você está falando, daí teria que selecionar para que ele seja um tomate bom, né, que provavelmente no meio de tanto deve ter ali um tomate que esteja num estado que dê para aproveitar alguma parte dele, né? Porque assim, é muito raro perderem uma roça inteira, entendeu? Sim, sim, Muito raro. Só que daí, tipo, quando baixa o valor, não compensa pagar para colher. sim, entendi. Daí eles preferem ter o prejuízo de cortar e jogar fora do que ter funcionários trabalhando. Então, Tem. nessa questão, seria viável até, na realidade, ter alguma coisa aqui nesse sentido, né? Sim, claro, concordo. Então tá, pessoal, vamos encerrar nossa aula. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.